Convido você a abrir sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, que é esse texto da nossa liturgia. Quero ler com você no capítulo 3, os versos de 1 a 11. 1 Samuel, capítulo 3, os versos de 1 a 11. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Essa é a temática da minha fala nessa manhã, olhando para esse texto, que diz assim: O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso, ele disse a Samuel: Vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Crescendo e avançando. Este é o tema que estamos definindo para as nossas reflexões durante o ano de 2024. Em 2024, que você, que sua família, que a nossa igreja, continuemos crescendo e avançando. Que seja essa a motivação do teu coração. Que seja esse o desejo da tua alma. Continuar crescendo e avançando em Cristo Jesus. E nessa manhã, pensando nessa temática, me parece que nessa manhã Samuel está nos chamando a crescer e avançar, ouvindo a voz de Deus. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Esse texto de 1 Samuel refere-se a um dos períodos mais críticos, mais danosos da história de Israel. Cerca de 100 anos depois de adentrarem a terra de Canaã, a libertação do Egito já havia ficado para trás, o tempo daquela libertação extraordinária. A peregrinação dos 40 anos com Moisés, sob a liderança de Moisés, também havia ficado. Também havia ficado para trás o tempo da conquista parcial da terra prometida, a terra Canaã, sob a liderança de Josué. Agora,
o povo estava distribuído na terra e os clãs, as famílias estavam laborando a terra, construindo suas vidas, tocando suas vidas, mas o processo religioso, o processo de adoração entrou em colapso, entrou em declínio, entrou em grande prejuízo. O povo de Israel vivia disperso e sem unidade na terra de Israel, ocupada também por outros povos que os atacavam e os oprimiam. Sem estrutura de governo e sem administração centralizada, os israelitas dependiam do surgimento de líderes carismáticos que as famílias lhe ofereciam, que os uniam temporariamente no enfrentamento de adversários poderosos, como foi os midianitas, e na administração da justiça. Mas veja, a situação era muito caótica. O livro de Juízes termina com as seguintes palavras, lá em Juízes 21, 25, diz assim a palavra de Deus: naquele tempo, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. Cada um fazia o que achava mais reto. E a crise não era somente moral, política, social e econômica, era também uma crise grave de caráter espiritual. É isso que podemos constatar quando, no verso 1, começa, no capítulo 3, o verso 1, começa com esta expressão: naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Isto é terrível, porque a crise espiritual fez com que Deus se silenciara. Aquela geração não queria mais ouvir Deus, aquele povo não queria mais escutar Deus. Os processos religiosos, os processos de adoração estavam deteriorados. Havia culto, mas Deus parou de falar. A palavra de Deus era muito rara. Deus se silenciou. Eu quero dizer para você nesta manhã que quando Deus não se comunica, é porque não há mais quem queira ouvi-lo. Deus parou de falar àquela geração porque não mais queriam ouvi-lo. Agora, quero chamar sua atenção para os versículos 2 e 3. Coloca lá para mim, filho, por gentileza. Aqui, nesses 2 versículos de introdução, ele faz uma linguagem dando a ideia de um encerramento de um dia, de um encerramento de uma tarefa diária e preparando-se para a noite. Veja como estão colocados esses versículos. Certo dia, estando deitado num lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. A linguagem é de um final de dia, após os movimentos comuns e ordinários daquele dia, mas também é uma crítica, uma grave e uma severa crítica ao estado de coisas que se encontrava no processo de adoração ao Senhor. É uma grave denúncia da degradação sacerdotal, é uma grave denúncia aos líderes religiosos que estavam conduzindo os processos de adoração diante de Deus para com o povo. Ambos, veja que coisa interessante, ambos dormem, Samuel e Eli. Eli dorme em algum lugar e Samuel dorme onde Eli deveria dormir. Eli dorme em um lugar onde ele não deveria dormir, e Samuel dorme onde Eli deveria dormir. Samuel dorme no templo do Senhor, na casa do Senhor, na presença do Senhor. Eli não se sabe onde ele dormia. E os filhos de Eli, que também eram sacerdotes, nem se faz menção a eles nesse texto.
É uma denúncia grave que Deus está trazendo naquela geração, naquele tempo. No templo do Senhor, na casa do Senhor, na presença do Senhor, apenas o jovem Samuel, que ainda não ouvia, não havia aprendido a ouvir Deus, estava lá, na casa do Senhor, no templo do Senhor. E essa expressão, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, esta expressão, final do versículo 2, ele está referindo-se a uma expressão de cegueira física de Eli. Eli está idoso, velho, e a sua visão está embotada, ele não consegue ver com clareza. Mas não é apenas uma visão, a perda da visão física, não são apenas os olhos físicos, mas é também uma cegueira. Ele perdeu a visão de Deus, ele perdeu a visão ao seu redor, ele perdeu a visão espiritual, perdeu a visão dos pecados da sua casa, ele havia perdido completamente a perspectiva da presença de Deus e da condição em que a sua própria casa estava. Os seus olhos espirituais também estavam embotados, estavam escurecidos, ele não mais enxergava as questões graves, os problemas sérios que estavam acontecendo ao seu redor. 1 Samuel, no capítulo 2, os versículos 12 e 22, 1 Samuel, capítulo 2, os versículos 12 e 22, veja o que a Bíblia relata sobre os filhos de Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. E o versículo 22, era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Era esta a degradação moral, a degradação espiritual daqueles que eram responsáveis para oferecerem sacrifícios ao Senhor, comprometendo assim, meus irmãos, o ministério de Eli, comprometendo assim a sua família, comprometendo o seu futuro. Eu quero dizer para você nessa manhã que quando nós pais, quando as mães, quando nós líderes perdemos a visão de Deus, a família padece, a igreja padece, o povo sofre, os nossos filhos sofrem, porque Deus retira a sua palavra e ficam apenas palavras humanas, apenas gritos, esperneios humanos que não ecoam, não reverberam, nada acontece. Muita religião, pouca vida. Muitas ofertas, nenhuma consagração. Muito louvor, nenhuma mudança de vida. Tragédia, tragédia. Vivemos tempos difíceis na igreja brasileira. Tempos difíceis. Muitos pregadores, pouca unção. Muitas palavras eloquentes, pouco poder do Espírito Santo de Deus. Muita fala humana, pouco poder de Deus. Quando você vê a igreja, quando você vem à igreja, quando você vem adorar, quando você se coloca diante de Deus, a quem você escuta? A quem você quer escutar? A quem você quer ouvir? O que você vem? Quais são as percepções que você leva para a sua alma, que você absorve desse tempo de adoração comunitária? A quem você escuta quando você vem adorar? Quais são as vozes que estão reverberando nos seus ouvidos, adentrando a sua alma, adentrando nos porões do seu coração? Os versículos 4 e 9 nos fala do chamado de Deus para Samuel. E aqui nós vemos uma grande dificuldade de Samuel compreender quem o chama, quem é que o está chamando. Mas ele tem um ouvido atento, ele está conectado, ele está
ligado, ele está no lugar certo, na hora certa, ele está fazendo as coisas certas. Ele foi dedicado pela mãe, ele foi entregue pela mãe, ele foi oferecido pela família, ele está sob os cuidados do povo de Deus, ele está sob os cuidados de Eli, o sacerdote, e ele está lá vivendo na casa do Senhor, aprendendo as coisas do Senhor. E esse menino foi como que preparado por Deus para esse processo de transição, para esse momento de movimento da história. Uma mãe enferma na alma, uma mãe sedenta da maternidade, uma mãe com ventre seco, uma mãe trágica, uma mãe que estava lidando uma vida com muita disfunção. A sua vida era disfuncional, a sua alma estava disfuncional, o seu coração doente, enfermo. Deus a curou, Deus a restaurou, Deus deu a ela aquilo que o seu coração almejava, mas Deus deu a ele mesmo uma mudança, um processo de mudança daquela geração. Samuel foi o último dos juízes que assumiu o profetismo, assumiu também o sacerdócio. Não era da linhagem sacerdotal, mas ele foi escolhido por Deus para ser também sacerdote, porque Deus rejeitara, como nós vimos nos textos que lemos. Mas aqui no versículos de 4 a 9, veja que coisa interessante. O Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, e torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não havia conhecido o Senhor. Ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Esses versículos descrevem 3 vezes praticamente a mesma cena. Praticamente. Deus chama Samuel pelo nome, Samuel atende ao chamado e se dirige a Eli, porque supõe que é Eli que o chama. Eli manda-o de volta ao seu leito. Apenas por ocasião da 3ª vez em que ele escuta a palavra, ele percebe que algo especial está ocorrendo. Então, entende Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Por isso ele dá orientação, versículo 8, versículo 9. Vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Há uma coisa impressionante nesse texto, é que esse menino está com em torno de 12 anos para 13 anos. Ele cresceu, depois que deixou de ser amamentado, ele cresceu diante do Senhor. Ele cresceu na casa do sacerdote, ele cresceu no meio das coisas de Deus, ele envolveu-se com os processos de adoração a Deus. Ele estava aprendendo e vivenciando todas as estruturas de adoração do seu povo. Mas Eli nunca gastou tempo com este menino para dizer: olha, Deus fala, Deus comunica, Deus revela, Deus te chama, Deus vai falar com você, Deus vai falar com você através da palavra. Sabe por quê? Porque Deus não falava. Porque Deus não falava. E Eli habituara com este silêncio de Deus. Eli e toda a sua casa não tinham mais ouvidos para Deus. A geração de Israel estava desatenta, desconexa da voz de Deus. O diapasão daquela geração estava em dessintonia com o diapasão de Deus. É como uma parábola que Jesus conta da sua própria geração. É como uma parábola que Jesus conta de crianças que estão brincando numa praça, e ele compara a geração de Jesus. Jesus compara a sua geração a um grupo de crianças que estão na praça brincando, e esse grupo de crianças divide-se em 2 grupos, e é o grupo dos que tocam e é o grupo dos que dançam. E diz Jesus que enquanto as crianças tocavam músicas alegres, o grupo que dançava músicas fúnebres. E depois, quando as crianças tocavam músicas fúnebres,
As outras crianças dançavam músicas alegres. Jesus está dizendo, vocês estão igual a esse grupo de crianças. Deus está fazendo uma coisa, vocês estão fazendo outra. Deus está falando algo, vocês estão fazendo algo. Deus está chamando vocês, vocês estão dispersos, desconexos. Vocês não estão em sintonia com o que Deus está fazendo. Samuel cresceu nessa cultura, cresceu nessa história, cresceu nesse movimento do silêncio de Deus. Mas o seu coração, o seu ouvido, a sua mente está voltada para Deus. Ele dormiu no templo. É isso que o texto diz. Deixa-me dizer para você o que é dormir no templo. O sacerdote, ele tinha várias responsabilidades no exercício do seu ministério. Ele fazia os sacrifícios, ele mediava o sacrifício do povo, então ele fazia o cuidado com os animais, matava, sacrificava, oferecia os altares lá, recebia as ofertas e também apresentava diante de Deus. Mas no final do dia, eles deveriam manter em ordem o Santo dos Santos e o lugar santo da morada de Deus. O lugar santo era onde tinha um candelabro, um menorá, que era uma peça única, que era martelada, uma peça inteira, que tinha 7 lâmpadas, e que recebia um azeite. Deus havia dado toda a descrição de como deveria ser cada peça que estava no lugar santo. E havia 7 lâmpadas que estavam interligadas, por onde o azeite, que era prensado da azeitona, ele era colocado na base para chegar às lamparinas, para iluminar, para irradiar luz no lugar santo. E também nesse lugar havia a arca de Deus, a arca da promessa, a arca do Senhor. E havia também a mesa dos pães da proposição. E ali não podia faltar nunca o pão da proposição. E também nunca deveria apagar a lâmpada, especialmente à noite, para iluminar. E quando eles fazem menção, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, ele está dizendo, olha, há 2 situações aqui. Primeira é que a lamparina, o menorá, o candelabro, ele era aceso ao entardecer para permanecer toda a noite iluminando o ambiente para a claridade do lugar de Deus. Ele simbolizava, por ser de ouro, uma peça única, ele simbolizava a presença de Deus, a graça de Deus. O Espírito Santo é esse azeite que era puro, que fazia arder a lamparina. Os pães da proposição representavam a pessoa de Cristo, o Cristo crucificado. Ou seja, havia todo um aparato. Uma hora eu vou falar sobre isso com mais detalhes, mas no momento não é oportuno. Mas o que eu quero dizer para você é que ali representava a presença de Deus. A presença de Deus estava ali. E era comum o sacerdote morar ali, dormir ali, repousar ali, acordar ali. Ali era o lugar dele. Eli. Lá estava Samuel. E aí, meu irmão, versículo 10 diz, então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Fala, porque o teu servo ouve. O que nesta manhã Samuel nos ensina é que para continuar crescendo e avançando, é necessário, é desejável querer ouvir ao Senhor. Querer ouvir ao Senhor. Samuel estava atento. Deixa-me fazer uma pergunta para você nessa manhã. Quais vozes estão reverberando dentro de você? Quais vozes estão sendo acolhidas pelos teus ouvidos, pelo teu coração? Quer dizer para você que há muitos tipos de vozes. As vozes internas e as vozes externas. As vozes internas são as suas demandas, são os seus desejos, são as suas lutas, são as suas crises. A alma clama, o coração suplica, o pensamento formula questões. E estas vozes, elas precisam serem controladas, elas precisam ser apacentadas, elas precisam ser conduzidas, direcionadas. Pessoas que não têm
as suas vozes internas ajustadas, apaziguadas, assentadas, vivem em grande angústia, porque essas vozes fazem adoecer o coração, enfermar a alma e descentrar os pensamentos. Há muitas pessoas confusas, há muitas pessoas desnorteadas, há muitas pessoas sentindo muito, pensando pouco, há muitas pessoas que sentem muito, choram, depois se alegram. Não há eixo, não há centralidade, não há justeza, não há equilíbrio, porque estas vozes internas, elas gritam, elas gemem desesperadamente, porque querem ouvir algo que lhe dá sentido, que lhe traga sentido, que lhe ajuste, que te coloque no eixo. E há vozes externas. As vozes externas são tantas vozes. São tantas vozes que ecoam por aí. Vivemos um tempo de tanta fala, tanta palavra, de tanta gritaria, de tanta gente falando tantas coisas, tantas asnices. Há tanta gente querendo ocupar o seu pensamento, ocupar a sua atenção, chamar a sua atenção. Há tantas vozes na nossa cultura, há tanta gente querendo chamar a sua atenção para tantas bobagens. E talvez essa manhã você entrou aqui dizendo: eu estou cansado, eu estou cansada, eu estou exaurido, eu não quero mais ouvir essas vozes, eu não quero mais ligar para essas coisas, eu não quero mais tocar a minha existência, a minha vida a partir dessas demandas externas ou dessas demandas internas. Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã, eu não sei como está o seu pensamento, o seu coração, a sua alma, eu não sei como que você está iniciando um novo ano, quais são as demandas externas e as demandas internas que chacoalham você, que chamam-te atenção, quais são os problemas, os desafios. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, que diante dessas vozes, você não escuta a Deus. Se você der atenção para essas vozes, a palavra de Deus fica no esquecimento. Por isso que nessa manhã eu quero convidar você a continuar crescendo. Eu quero convidar você a fazer um compromisso consigo mesmo, consigo mesma, a você dizer para a sua mente, a dizer para o seu coração, a dizer para a tua alma: alma, aquieta-te, aquieta-te, a dar arbitragem ao seu pensamento. Eu não quero pensar nada que não seja puro, reto, santo, justo e bom. A você dizer para o seu coração: isso vai passar. Talvez você está desesperadamente necessitando de ouvir algo novo, algo que faça sentido, algo que traga alento, algo que equalize essas vozes internas que trazem prejuízos ao teu coração, à tua mente. Talvez é tempo de você dizer: eu quero crescer, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu não quero viver assim, eu não quero continuar assim. Eu não quero continuar reverberando as minhas vozes e dar ouvido às minhas vozes. Talvez você entrou aqui nessa manhã com a palavra muito dura do cônjuge, dizendo: esse ano nós vamos nos separar. Esse ano, não sei não, nosso casamento não está bom. Talvez você está olhando para a vida do filho e está dizendo: as coisas estão indo de mal a pior. Talvez você está olhando o mercado de trabalho e está dizendo: meu Deus, as coisas vão ficar pior. Sabe quando essas vozes começam a se tornarem insistentes e vão se tornando cada vez mais agudas e altas, o volume aumenta e vão se tornando gigantes? Ô meu irmão, ô minha irmã, nesta manhã eu quero convidar você a fazer como Samuel. Não fazer como Samuel, aliás, a ouvir Deus, porque você é de Deus, porque você pertence a Deus, você não pertence ao mundo, você não pertence a si próprio. Quando seus pais, ainda bebê, trouxeram você diante do pastor, diante do povo de Deus, e ofereceu você por batismo, você foi consagrado para Deus, você foi consagrada para Deus, você não pertence a você não pertence a esse mundo. Quando você
cresceu e você percebeu que Cristo Jesus estava chamando você para uma nova realidade de vida, você disse sim, Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador. Você assumiu esse compromisso. Então você não é seu, você não é do mundo, você é de Deus, assim como Samuel. Deus requereu você para Ele, Deus chamou você para Ele. Você é de Deus, você não é do mundo, você não pertence ao mundo, os seus filhos não são do mundo. Ô meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Como é que você está virando o ano? Como o mundo vira? Como a cultura vira? Você está vivendo no mundo como o mundo vive. Você está dormindo como o mundo dorme. Você está acordando como o mundo acorda. Eu quero dizer para você que está alguma coisa muito errada. E o que está errado não é com Deus, é com o estilo de vida que nós estamos conduzindo a nossa história. Nesta manhã, Deus quer falar. Deus continua a falar. Deus está reverberando. No silêncio desta manhã, Deus está dizendo: Levi, Maria, José, Antônio, Cristina, Sebastião, Carlos. Deus está chamando, Deus está ecoando na tua mente, no teu coração, o teu nome. Deus está dizendo: você é meu, você é meu. É claro que às vezes a gente não, como Samuel, não compreende. Às vezes nós não conseguimos discernir a voz de Deus, mas é um processo, isto é um processo. Esse é o movimento mais extraordinário que acontece na vida do cristão. É quando Deus reclama, é quando Deus chama, é quando diz: desperta, desperta tu que dormes, acorda para a vida, levanta-te, eu quero falar contigo, coloca-te de pé, para de dormir. Ô meu irmão, eu quero dizer para você que Deus fala de tantos modos, de tantas maneiras, e às vezes fala até através de mula, para dizer para os seus servos que Ele os ama. Presta atenção, para continuar crescendo em Deus, para continuar avançando em Deus. E quando eu falo em crescer e avançar, eu não estou falando de crescer economicamente, eu não estou falando de crescer financeiramente. Isso também acontece, obviamente, porque Deus é Deus de bênção. Mas eu estou falando de um desejo de crescer como ser humano, de crescer como pessoa, de crescer como gente, de crescer em Deus, de crescer na palavra de Deus, de encher do Espírito Santo, de ter vida santa, vida reta, vida justa, de ter uma vida com sentido de vida, com gosto de vida. Não a vida tacanha, não a vida medíocre, não a vida caindo pelas tabelas, não. Vida com gosto, com sentido, com alegria, com leveza da alma. Vida que só Jesus oferece. Jesus levou Pedro, Tiago e João para o monte. E ali no monte, Deus revelou-se a ele através da profecia, através da lei. E a voz do céu disse: este é o meu filho, a ele ouvi, a ele ouvi, a ele ouvi. Eu quero dizer para você que há uma voz que ecoa da eternidade e entra no teu peito, essa voz do Espírito Santo dizendo: você é meu, eu comprei-te, eu remi-te pelo meu sangue, você me pertence. Não importa as circunstâncias, não importa para onde vai, não importa onde estás, Deus o reclamou para si em Cristo Jesus. No batismo de Jesus, João Batista batizando Jesus, veio o Espírito Santo em forma de pomba, pousou sobre ele, e todos ouviram a voz que ecoava dizendo: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. E Pedro, ouvindo Jesus, e muitas pessoas abandonando Jesus, Jesus vai dizer: vocês também não querem ir embora? Pedro vai dizer: para onde vamos, Jesus? Só tu tens palavra de vida. Ô meu irmão, o que esta mesa comunica para você nesta manhã? No primeiro domingo do ano você está aqui comigo, nós estamos aqui adorando a Deus, servindo a Deus, e a palavra de Deus vem em um tempo de grande silêncio de Deus. E talvez há muito tempo você não tenha percebido, compreendido a voz de Deus.
Oxalá nessa manhã você corajosamente diga, fala Senhor, fala ao meu coração, reverbera a minha alma, toca os meus ouvidos, limpa, tira os comichões dos meus ouvidos, dá-me ouvido santo, puro, reto. Quero afinar a minha vida com a história, eu quero viver a vida que o Senhor quer para mim. Fala Senhor, porque eu estou aqui, eu quero ouvir-te. Continua a falar Senhor ao meu coração, à minha alma, à minha mente. Fala Senhor, porque eu quero crescer, eu quero avançar, eu quero buscar as coisas que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. Eu quero dizer para você que você tem apenas uma vida, e essa vida que você tem, ela não é tua, ela é de Deus. Deus é o autor e Deus é o consumador da vida. Um dia você deverá apresentar-se diante do Cordeiro, do leão da tribo de Judá, e você haverá de prestar contas a Deus pela sua vida, e isso vem mais rápido do que você imagina. Essa semana estava vendo meus sermões do ano de 2020, especialmente até o último domingo em que eu preguei aqui antes da minha Covid, em novembro de 2020, os meus cabelos eram pretos. Eu falei, meu Deus, quanta diferença, né, Carlos? A vida passa muito rápido. Pode ser que amanhã não esteja aqui entre vocês, mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você não estiver aqui, você está diante do Cordeiro, diante do Cordeiro. Oxalá Ele faça dizer, vinde benditos do meu Pai, entra no gozo eterno, o céu é seu, porque você me ouviu, porque você me escutou, porque você estava lá na terra com seu coração, com a sua mente, com seu olhar, você dormia em mim, você acordava em mim, você estava comigo o tempo todo. Oh meu irmão, oh minha irmã, que vida nós podemos viver sem a voz, sem a docilidade da voz de Deus reverberando em nós? O que arbitra, se não for a voz de Deus na vida cristã? O que arbitra o seu pensamento? O que traz leveza à tua alma? O que traz justeza ao seu pensamento e oxigena o teu coração, se não for a doce voz de Deus dentro de você? Convido você esse ano a ler mais a Bíblia. Convido você a buscar mais a palavra de Deus. Convido você a debruçar-se mais em Deus, para ouvir Deus, buscar Deus, para que você continue crescendo e avançando. Amém?